5 vezes que Jesus disse não para os discípulos. Geralmente ouvir a palavra não é uma coisa que não nos agrada, né? O não parece uma palavra negativa, parece uma palavra que proíbe, que inibe, mas os nãos de Jesus nunca foram para isso, para proibir, para inibir, para conter alguém. Não, os nãos de Jesus são justamente para nos proteger. Assim como um pai diz não para uma criança, né? Não pode, não encosta, não põe o dedo na tomada. Esse não é para podar aquela criança, para proibir, não, é para proteger. Então, uma parte de nós, ela recusa esse não. Quando Jesus diz não, a gente fica meio chateado, porque a gente quer ir, a gente quer fazer, a gente quer acontecer, mas em alguma parte de nós devemos entender, mesmo que não na hora, mas depois, nós devemos entender que toda vez que Jesus diz não para nós, é porque Ele está nos protegendo de alguma coisa, ou está nos conduzindo para alguma coisa melhor que virá depois daquele não. Você está me entendendo, sim ou não? Amém, que bom. Que bom que vocês falaram sim, né? Mas nós vamos falar dos nãos, ok? 5 nãos que Jesus diz para os seus discípulos. Então, para isso, eu vou ler 5 passagens diferentes. Se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, você pode pegar. Vamos começar em Mateus. E aí você pode ir deixando a Bíblia aberta, que a gente vai lendo algumas passagens. O primeiro está em Mateus capítulo 6, versículo 19. Vamos ler do 19 até o 26. Mateus 6, do 19 ao 26. Olha só, Jesus já começa essa fala com um não. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não, olha esse não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Sobre o que Jesus estava falando aqui? Geralmente na nossa mente já vem que Jesus está falando sobre dinheiro, mas ele está falando muito mais acima disso. Ele está falando sobre um sentimento que havia no coração dos discípulos, que era a preocupação, a ansiedade. A maioria deles tinha largado um ofício, a pescaria, a medicina, outros eram cobradores de impostos, e eles estavam agora sem uma fonte de renda, eles não estavam trabalhando, eles tinham largado esse ofício para seguir Jesus. E aí começou a vir uma preocupação: o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, onde nós vamos dormir, como será a nossa vida no futuro. Eles estavam sendo dominados por um sentimento de preocupação, e é sobre isso que essa passagem fala. Jesus estava falando para eles o seguinte: não fiquem preocupados, não andem ansiosos, eu vou suprir as necessidades de vocês. Era essa mensagem que Jesus estava enviando para os discípulos. Jesus não estava dizendo para eles que eles iriam viver sem dinheiro, ou que eles não deveriam ganhar dinheiro. Não é isso.
Jesus estava simplesmente falando para eles que eles não deveriam se preocupar se eles iam ter dinheiro ou não. E é essa a primeira mensagem que Jesus está dizendo para nós nessa manhã. Esse não é um não para você que está aqui. Não ande preocupado com o teu futuro. Não ande preocupado com as coisas do amanhã. Você deve trabalhar, você deve juntar um dinheiro numa poupança, você deve empreender, mas jamais qualquer coisa dessa deve preencher a tua mente de preocupação. Por quê? Porque Jesus, Ele supre as nossas necessidades. Todo aquele que se propõe a seguir Jesus, a ser um discípulo, ele pode jogar na lata do lixo a preocupação, porque Jesus vai prover as nossas necessidades. Esse não de Jesus para eles não era para proibi-los. Vocês não devem ganhar dinheiro, vocês não devem enriquecer, vocês não devem ter uma casa, não devem ter um dinheiro. Não, não é isso. Jesus inclusive motiva eles em outros momentos a fazerem isso, a administrar o dinheiro. Mas o que Jesus não queria é que o dinheiro se tornasse um dominador na mente deles, que o dinheiro se tornasse um senhor na mente deles, ao ponto de eles terem que escolher entre servir Jesus ou servir o dinheiro. E tanto que Jesus fala para eles: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a dois senhores. Você deve servir um Senhor só, que é Jesus, o teu Senhor. Ele vai suprir as tuas necessidades. Jesus nunca vai deixar faltar o alimento para você, a roupa, a comida, nem para ti, nem para a tua descendência. Agora, você deve seguir a sua vida trabalhando, você deve ser senhor do teu dinheiro, e não o dinheiro ser senhor de ti, porque o teu Senhor é Jesus. E eu acho lindo quando Jesus fala para eles: olhem as aves dos céus, elas não plantam, elas não cegam, elas não semeiam, mas todos os dias Deus providencia para elas o que elas devem comer. Os lírios do campo, eles não plantam, não costuram, não tecem, mas todos os dias Deus veste os lírios do campo com flores, com cores. Assim acontece com os discípulos de Jesus, aqueles que escolhem lançar fora toda preocupação, toda ansiedade, e seguir uma vida de confiança em Deus, seguir uma vida de dependência a Deus, seguir uma vida de fidelidade a Deus, nós podemos recostar a nossa cabeça no travesseiro em paz, dormir, acordar feliz, porque aos seus amados dá até enquanto dormem. Deus está trabalhando por nós. Não ande ansioso. Deus está te dizendo esse não nessa manhã. Não fique ansioso. Chegou a metade do ano, está chegando o começo do mês, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Tudo bem, planejar não é pecado, sonhar muito menos. Agora, preocupar-se é um caminho perigoso, porque a preocupação é uma atmosfera, um ambiente onde o inimigo ruge ao nosso redor como um leão, buscando nos tragar. Pegue a sua ansiedade com qualquer coisa que tenha relação com a tua vida financeira, com os teus projetos, com o teu patrimônio, com o teu dinheiro, com o teu salário, com o teu emprego, com a tua falta de emprego, com o teu empreendimento, com os teus funcionários, com o teu chefe. Pegue todo tipo de preocupação que está furtando a tua mente e lance sobre o Senhor, como está escrito na epístola de Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Jesus estava ensinando essa lição para os discípulos. Vocês querem ser meus discípulos? Querem andar comigo? Então vocês precisam renunciar à preocupação. Vocês têm que viver um estilo de vida confiando em mim. Se eu falar para subir no barco, subam. Se eu falar para a gente atravessar o mar, vamos atravessar. Se eu falar que nós vamos dormir aqui, vamos dormir aqui. Aqueles discípulos, eles precisavam aprender a viver um estilo de vida de confiança e não de preocupação. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, um discípulo de Jesus, tem procurado viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, tem sido inclusive fiel nos dízimos e nas ofertas, você não tem razão para preocupar-se com qualquer necessidade sua. Não deixe o inimigo
dominar a tua mente. Não deixe o inimigo até mesmo te escravizar através do dinheiro, do trabalho, da ganância, dessa busca desenfreada por recursos, por dinheiro. Não deixe o inimigo trazer o futuro para hoje, te enchendo de ansiedade. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser quando eu me aposentar? Será que eu vou me formar? Será que eu vou passar nesse concurso? Se eu ficar doente? Se eu bater o meu carro? Não deixe o inimigo ficar enchendo a tua mente de ameaças que estão para amanhã, para depois. Para cada dia basta o seu mal. Vamos viver o hoje. Não andeis ansiosos. Esse não é para inibir ninguém de conquistar qualquer coisa. É um não para que nós sejamos convidados a viver uma vida de confiança em Jesus. Você está disposto? É o melhor estilo de vida, viver confiando em Jesus. Depois, em Mateus 7, no capítulo seguinte, capítulo 7, versículo 1 até o 5. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus estava dizendo aqui? Foque em você, foque na tua transformação, no teu crescimento integral, foque na sua pessoa, o quanto eu estou crescendo, o quanto eu estou sendo aperfeiçoado, o quanto a Bíblia Sagrada está se aplicando na minha vida, no meu modo de ser, no meu modo de falar, no meu modo de tratar as pessoas. Foque em você. Jesus estava dando uma mensagem protetiva para os discípulos. Olha, e se vocês escolherem viver uma vida de julgamento, se vocês focarem nos outros, ao invés de focar em vocês, vocês correm o grande risco de também serem julgados, porque com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Então o que é melhor? Não julgar para que nós também não sejamos julgados, e a gente focar em nós, focar nas traves que estão nos nossos olhos, e não nos argueiros que estão nos olhos dos irmãos. Eu sei que a nossa carne, ela foca sempre no outro. A nossa carne, ela terceiriza a responsabilidade, a culpa é sempre do outro. A nossa carne, ela não assume as próprias fraquezas, ela logo quer focar na fraqueza do irmão, até para disfarçar a nossa. E principalmente a nossa língua. A Bíblia nos adverte sobre o poder da língua. No poder da língua estão a vida e a morte. A língua pode incendiar um corpo inteiro. Então nós precisamos aprender com Jesus esse não que está sendo dado para nos proteger, para que nós não nos enfiemos em emboscadas, em situações delicadas, para que não nos enfiemos até em situações de murmuração, de reclamação, de fofoca, de porfia, de brigas, de divisões dentro da igreja, dentro da família. Os discípulos, eles estavam beirando um caminho perigoso, que era o caminho que os fariseus da época já trilhavam, um caminho de pegar a Bíblia, pegar a lei de Moisés e julgar os outros, e ficar focando nos outros, ficar colocando um peso sobre os outros, e até mesmo se achar superior às outras pessoas, porque eles eram os fariseus, eles eram os sacerdotes, eles eram os escribas, eles estavam cumprindo a palavra e os outros não estavam cumprindo. Então, quando Jesus veio, já existia um modelo de crente, já existia um modelo de igreja, que eram os fariseus, mas Jesus ensinou de um outro jeito para os seus discípulos. Ele estava dizendo para eles: olha, se vocês seguirem esse sistema aí, uma hora, esse sistema vai se voltar contra vocês, porque do mesmo modo que vocês julgarem, vocês serão julgados. Mas eu sugiro para vocês, que são os meus discípulos, que vocês foquem em vocês. A hora que der vontade de puxar o argueiro do olho do irmão, se tranca no banheiro, se olha no espelho
e vê as traves que estão nos teus olhos. Se você dedicar tempo para tirar as traves dos teus olhos, você não vai nem ter tempo para focar nos argueiros que estão nos olhos das outras pessoas. E com certeza, isso vai te livrar de tanto falatório, de tanta briga, de tanta confusão, que você vai ter tempo até para limpar a casa, até para arear uma panela. Se você não ficar focando na vida dos outros, foque na sua transformação pessoal. Não julgue ninguém, olhe para você, foque em você. O que você ainda precisa mudar? O que você ainda precisa aperfeiçoar? Jesus nos dá essa mensagem, como uma mãe, como um pai, que diz para o filho: olha, não te mete nessa confusão, não anda com essa galera, não fica respondendo, não fica falando, fica quieto no teu canto, né? Jesus estava falando isso para os discípulos. Eles estavam com vontade agora, porque eles estavam seguindo Jesus, de ir lá e brigar com os fariseus: vocês estão fazendo tudo errado agora. Jesus disse: não, vamos ficar aqui no nosso canto, vamos focar em nós, vamos seguir o nosso trabalho aqui. Então é melhor para nós, porque se nós focarmos no outro, uma hora tudo que a gente disser vai se voltar contra nós. Você deve saber o seguinte: as palavras, elas não são flechas, elas são bumerangues. A gente joga e depois o bumerangue volta, e volta para nós. Se a gente não se cuidar, dá logo na nossa cabeça. Então cuidado, foque em você. Você tem traves suficientes para tirar dos teus olhos, que já te darão bastante trabalho, para você ainda ter que focar nos argueiros que estão nos olhos dos irmãos. Você está entendendo? Bora lá. João 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Nessa versão aqui diz: não fiquem aflitos, né? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Olha o que Jesus diz para eles: não fiquem aflitos, não se turbe o vosso coração. E aí Jesus emenda já uma expectativa para a eternidade: na casa de meu pai há muitas moradas. No primeiro não que eu falei para vocês, Jesus estava falando sobre essa preocupação que eles tinham com o dinheiro, com a comida, com a roupa, né? E aqui Jesus já estende uma fala para a eternidade: não fiquem aflitos, eu vou preparar um lugar para vocês. Existe um lugar preparado para vocês. O que esse não quer nos dizer? Que um discípulo de Jesus não deve focar apenas no terreno, no terrestre, naquilo que está aqui ou até o fim da nossa vida aqui. Um discípulo de Jesus, ele deve andar sempre com a mente, com a esperança, com a expectativa na eternidade. Se os nossos olhos ficarem focados apenas aqui, se os nossos olhos ficarem focados nessa vida aqui, que tem uma estimativa do quê? No máximo de 80 anos, é a expectativa de vida do brasileiro, nós vamos morrer aqui. Tudo que nós esperarmos será daqui: nascer, crescer, reproduzir, se aposentar e morrer. É isso, nós não podemos esperar nada desse mundo que está cada vez pior. Mas o discípulo de Jesus, ele já está com a mentalidade na eternidade. Ele já está pensando nas coisas que virão pós-morte, quando virá a melhor fase da nossa vida, que é a vida eterna. E Jesus estava dizendo para aqueles rapazes: olha, não fiquem aflitos, na casa de meu pai há muitas moradas. Aqui vocês podem passar por aflições, aqui vocês podem ser acusados. Jesus advertiu eles, inclusive em outros momentos, que eles iam beber do mesmo cálice que Jesus ia beber na cruz, mas na eternidade havia um lugar separado para os discípulos de Jesus. Para todos nós que estamos aqui essa manhã, que somos discípulos de Jesus,
que às vezes até por causa disso somos desprivilegiados, preteridos, somos até mesmo acusados, humilhados, nós podemos nos entristecer momentaneamente, mas basta que fechemos os olhos, dobremos os joelhos, mergulhemos na palavra, conversemos com o Espírito Santo e o nosso coração será cheio da expectativa da eternidade. Por isso que está escrito em Colossenses 3, versículo 1, 2 e 3, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. A nossa expectativa é naquilo que está por vir. Nós somos forasteiros aqui, nós estamos de passagem aqui, mas a nossa pátria é a nova Jerusalém. Nós temos uma casa preparada para nós, amém? Aleluia! Que coisa maravilhosa, graças a Deus. Então, irmão, Jesus te diz nessa manhã, não se turbe o teu coração, não fique aflito, preocupado, ansioso, o que será, como vai ser, eu estou aqui, eu estou assado, eu estou cozido, eu estou doente, eu estou envelhecendo, o fulano está lá, o fulano está aqui, qualquer tipo de preocupação que esteja te afligindo, não seja dominado por esse sentimento. Hoje ainda mais Satanás está usando desse artifício, a ansiedade, a crise de ansiedade, a preocupação, a depressão, o excesso de passado, o excesso de futuro. Cuidado, mantenha a tua mente no lugar, mantenha o equilíbrio, e o equilíbrio está em crer nas palavras de Jesus, amém? De novo, vamos ler João 14, no mesmo capítulo, versículo 18 e 19, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vocês também viverão. Você não é uma mulher desacompanhada, você não é um homem solitário, muito menos você foi abandonado. Jesus está contigo todos os dias da tua vida, e a prova disso é que Ele mesmo disse, nesse mesmo versículo inclusive, nesse mesmo capítulo, que Ele nos enviaria um Consolador, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, que é o Espírito Santo. Ele está dentro de ti, Ele vive em ti, mesmo que o mundo inteiro vire as costas para você, mesmo que a pessoa que você mais amou foi embora, te traiu, está com outra, mesmo que você não tenha um amigo para contar, saiba que o Espírito Santo está contigo, e um dia, não em espírito, mas você verá com os próprios olhos a face de Jesus. Ele foi, nós mesmo que somos os seus discípulos, não fomos contemporâneos de Jesus, não o vimos em forma humana, mas um dia nós o veremos glorificados, e nós também seremos glorificados, estaremos junto com Ele. Essa é a expectativa de todo discípulo de Jesus, é a eternidade, é estar com Cristo, e um dia, mais do que isso, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, e nós estaremos reinando com Ele por toda a eternidade. Preste atenção, rejeite qualquer tipo de sentimento de solidão que esteja tentando permear o teu coração. Nós estamos sendo lançados para um mundo de isolamento. As pessoas estão sendo habituadas a viver trancadas dentro de casa. Não saia porque você vai ficar doente, não saia porque você vai ser roubado, não saia porque você pode ser atropelado. Fique em casa, pede uma comida pelo iFood, assiste Netflix, chama uma pessoa que faça a tua unha a domicílio, chama alguém que vem fazer comida, diarista, uma empregada, alguma coisa. Nós estamos sendo condicionados a viver sós, a gostar do isolamento, a nos trancafiar. Se você abrir o seu Facebook, seu Instagram, seu TikTok, nós estamos sendo bombardeados
por mensagens de que nós devemos gostar de nós mesmos, que nós não precisamos da companhia de ninguém, que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, que a igreja não é o prédio, a igreja sou eu, que eu posso cultuar a Deus em casa, que a religião é fazer o bem para o outro, é ajudar o outro. Hoje eu faço um pix lá para uma instituição, para um orfanato, e aí eu não preciso estar na igreja, não preciso me meter em confusão, não preciso trabalhar, não preciso estar numa cela. Cuidado, não vá por esse caminho. No começo pode parecer bom, é melhor ficar sozinho, não quero nada com a vida de ninguém, não quero confusão, não quero me envolver na igreja, porque depois é trabalho, é briga, é isso, é aquilo. Irmão, como é que você vai seguir Jesus sem estar envolvido com os outros discípulos? A igreja está cheia de problema, nós somos todos uns problemáticos, é verdade, nós somos gente difícil de lidar, né? Tem gente sanguínea, tem gente colérica, tem gente melancólica, né? Tem gente de temperamento esquentado, tem aquele que tem mais idade, tem a criança, tem o jovem, tem o adolescente, um veio de uma cultura, o outro veio da outra cultura, claro, mas isso aqui é a noiva de Jesus. Como é que eu vou me afastar da noiva? Como é que eu não vou gostar da noiva? Como é que eu vou ficar criticando a noiva, dando paulada na noiva de Jesus? É a noiva de Jesus, Ele escolheu a noiva, e eu preciso fazer parte desse corpo, eu preciso fazer parte dessa congregação, eu preciso me envolver com os irmãos, correndo todos os riscos que se correm, correndo o risco de ser ferido, de ser criticado, de daqui a pouco ser menosprezado. Acontece nas melhores igrejas, mas isso a gente vai resolvendo, as abóboras vão se acertando no andar da carruagem. Mas o que nós não podemos fazer é seguir esse caminho que Satanás quer, nos trancar numa gaiola, numa caixa, colocar tampa e nos deixar ali sozinhos. Cuidado, porque esse caminho do isolamento, ele vai nos levar a um sentimento de solidão, e nessa brincadeira muitas pessoas estão adoecendo mentalmente, morrendo espiritualmente, e algumas chegando até o extremo de tirar a própria vida. Se você está indo por esse caminho, ressignifique, reprograme a tua mente, envolva-se com o corpo, envolva-se com as pessoas, ande com os outros discípulos, amém? O último não, está em Atos, capítulo 1, versículo 7, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Jesus está falando sobre o dia da segunda volta. Não cabe a vocês saber a ocasião. Numas versões mais antigas diz que não cabe a vocês saber os tempos ou as estações. Eu quero te falar sobre esse fator importante na vida de um discípulo: o tempo, a agenda, o calendário, o dia, a programação. Preste atenção, um discípulo de Jesus, ele precisa necessariamente aprender a viver pela fé. Andar com Jesus é andar no mistério. Ser um discípulo de Jesus é viver apenas o hoje, é deixar o passado para trás e viver sem saber se o futuro vai existir, porque de fato não sabemos. É andar pela fé, como disse o apóstolo Paulo, não andamos por vista, mas pela fé. Porque se nós andamos pela fé, não tendo garantia do futuro e focando no hoje, nós vamos nos preparar hoje. Os discípulos queriam saber, Jesus estava prestes a subir aos céus, e eles queriam saber, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E Jesus disse, olha, não cabe a vocês saber os tempos, não cabe a vocês saber as fases, nós precisamos aprender a estar preparados hoje, porque hoje pode ser a volta de Jesus, hoje pode ser o dia da nossa morte. Quem garante que todos nós vamos chegar até meia-noite? Ninguém pode garantir isso, ninguém sabe os tempos. Um discípulo de Jesus, ele precisa se preparar para a volta de Jesus todo dia. Toda vez que você pensar em pecar, pense o seguinte: eu só não vou pecar hoje. E aí amanhã você pensa a mesma coisa, só não vou pecar hoje. Cada dia, você vai indo cada dia. Nós não sabemos os tempos, e principalmente no que diz respeito à volta de Jesus. Você tem que estar preparado hoje
para subir com Jesus. Não fique adiando a tua santidade, não fique marcando na agenda o dia que você estará preparado. Ah, não, quando eu sair daqui desse emprego, quando eu me casar, depois que eu me formar, quando eu me aposentar. Tire todos esses quandos da frente, porque você não tem garantia nenhuma de nada. A única coisa que temos é o hoje, e pode ser hoje que as trombetas soarão, pode ser hoje que Cristo te chamará. Não dá para ficar adiando essa preparação. Esteja preparado hoje. Antes mesmo, Jesus já tinha alertado para os discípulos: orai e vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Como um ladrão na noite, quando ninguém espera, assim virá o Filho do Homem. Então nós não sabemos. O que nós sabemos, a única coisa que nós sabemos, que nós temos, é que pode ser hoje. Pode ser hoje a volta de Jesus. Então nós temos que estar preparados hoje. E esse é um momento muito pertinente para pensarmos nisso, porque é o dia da Santa Ceia. É o dia que nós temos a oportunidade de renovar a nossa aliança com Jesus e com os irmãos, porque a Santa Ceia não é só com Jesus, mas é com a congregação. Nós tomamos a Santa Ceia com os irmãos. E nós temos o dia de hoje, nós temos esse culto, nós temos agora 20 minutos para fazer isso. Não é daqui para um ano, não é daqui para depois. Não cabe a vocês saber os tempos. Quem é Senhor do tempo é Jesus. Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele conhece o passado, está no presente e visita o futuro. O nosso Deus não está dentro de um relógio, o nosso Deus não está dentro de um calendário. O nosso Deus é atemporal e Ele é Senhor do tempo. Amém? Glória a Deus.